Olá, boa sexta-feira para vocês. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite, mas desejo a você a mesma alegria, a mesma paz para quem está começando o dia, como para quem está encerrando o dia. Desejo que você tenha um bom fim de semana, um fim de semana de alegria, de elevação, de paz, de consciência coletiva, de sabedoria divina. Então, trouxe mais um texto para meditar um pouquinho com vocês, para a gente encerrar nossa semana. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma oração. Na quarta, eu falei de meditação, da importância de você respeitar o processo do teu corpo, o processo do teu pensamento, a agitação do teu pensamento, porque meditação é justamente isso, esse respeito pelas expressões do teu corpo, pelas expressões da tua mente. Se você de repente está no meio de uma meditação, numa aula de meditação ou numa missa e você está ali super elevado, de repente alguém te faz um barulho, você sai da conexão, ai meu Deus, como eu sou ruim, como eu sou fraco. Não, isso é que tira você do estado de meditação. Permanecer naquele estado é um desafio diário, é uma dedicação. Então você está aqui rezando, quantos vídeos eu já fiz aqui pro canal e de repente alguém me chama. De repente o cachorro vem aqui e derruba o lugar onde está o suporte do celular. O gatinho aparece, me faz dar risada. Eu falo algo errado, o Denner ou alguém que está aqui gravando fica olhando para mim, discordando do que eu estou falando. Então isso acontece, isso faz parte, a gente precisa aprender a administrar tudo isso, né? Isso não pode destruir o início do meu processo. Eu confesso para vocês que muitas vezes essas abstrações da mente me atrapalham muito. Durante a celebração é muito difícil eu me estressar, ou eu me irritar, ou eu me agitar. Tanto que tem pessoas que até dizem, Frei, tem criança fazendo barulho na missa, chama atenção, pede para o pai sair. Jamais, né? Porque eu nem percebo, eu estou tão conectado com Deus ali naquele meu momento, que eu não consigo pensar numa criança como barulho, que eu não consigo pensar que alguém tenha que sair para que eu fique bem. Eu acho que essa é uma mentalidade muito negativa, né? Tirar alguém para que eu fique bem. Ainda mais uma criança. Eu acho que a gente não tem que tirar, a gente tem que trazer mais, agregar mais. E para agregar a gente precisa estar bem, conectado, estar em paz, seguro, sereno. Porque se eu não estiver sereno, eu vou ser agitado, vou ser nervoso, vou estressar você. Não vai ser uma conexão positiva, uma conexão boa. Viram que essa semana eu estou falando bastante conexão, né? Então eu quero ler um textinho que fala para algo muito simples, mas muito verdadeiro. E esse texto fala assim: quando você está com os olhos fechados, tudo é escuro. Quando você abre os olhos, a vida é cheia de cor, de luz. Deus é a experiência da existência com olhos abertos. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse trecho, que é tão simples, tão pequeno, o livro ainda vai falando mais, mas eu quero ler só esse trecho. Fala que a importância de você contemplar. Você, quando está com os olhos fechados, tudo é escuro. E quando você abre os olhos, a vida é cheia de cor, de luz. Então, quando a gente não consegue entrar num estado de conexão, a gente está com os olhos fechados. Será que eu, com 35 anos, estou vivendo uma experiência de 35 anos com os olhos fechados? No escuro, sem poder observar, sem poder sentir? Quando a gente faz a experiência de Deus, a gente abre os olhos. E o texto não está falando dos olhos da carne, ele está falando dos olhos do Espírito. Percebe essa delicadeza do autor? Não é ter os olhos abertos ou fechados, mas é os olhos do Espírito, são os olhos do Espírito. É você ter os olhos abertos para a vida, você perceber que cada manifestação de vida que numa criança que está chorando, ou que está rindo, ou que está brincando, que num cachorro que passa correndo, que num gato que passa e faz uma gracinha, que todo movimento, toda fluidez da vida tem um significado profundo para a existência. E está tudo conectado. Eu estou sentado aqui no Jardim do Lar São Judas. Tiveram pessoas que cultivaram esse jardim para que eu estivesse aqui sentado.
A tranquilidade desse jardim me remete a outras experiências. Veja como está tudo interligado, tudo está profundamente interligado. Então você que está aí me assistindo, me ouvindo, a gente está interligado, eu e você, porque a gente tem uma mesma busca, uma busca elevada, uma busca superior. Que horas a gente consegue porque a gente está aberto a essa experiência e horas a gente não consegue, mas não porque nós somos ruins ou pecadores ou nada disso, mas não conseguimos porque o nosso espírito não está com os olhos abertos. Então isso me chamou muita atenção. Essa experiência dos olhos abertos, ela precisa ser muito observada, com muito carinho, ser cuidada mesmo, sabe? Para que o nosso espírito não feche os olhos. Será que a gente não está vivendo uma vida assim, de ilusão, de maia, véu de maia, que fecha, a gente não vê nada? Será que a gente não está iludido? Olha, mesmo em meio às dores, aos desafios da pandemia, eu acho que ela trouxe uma contribuição, pelo menos para a minha vida, muito importante. Pensar todos os dias na finitude da existência. A minha existência física. Ela passa. Ela vai passar. Eu sou limitado, não sou para sempre. Ninguém é para sempre. O espírito é, mas o corpo não. O corpo é limitado, ele passa, ele cessa, ele enfraquece, ele envelhece, ele adoece. São os nossos processos internos. Né? E quando a gente está desligado de tudo, quando a gente está com os olhos fechados, a gente vive no automático, a gente vive sem sentir, sem respirar, sem comer, sem ter sentido mesmo da nossa existência. Você vai na igreja porque você lembra que na tua infância o teu pai e a tua mãe ia e eles falavam que se você não fosse era pecado mortal. Você está sentado no banco ouvindo o padre, nem gosta, não se identifica, mas está ali porque te ensinaram que aquilo é bom. Você vai numa festa, você nem dança, você não conversa, você não dá risada, você não interage, você quer ficar só com aquela sua dupla que foi junto com você porque você não quer se misturar com ninguém. Você vai numa praia, mas você não quer entrar no mar porque você detesta a água salgada, porque você detesta a areia. Então vê como que a gente está no automático, como que a gente está desconectado com tudo. A gente está vivendo, mas não está vivendo. A gente está aqui, mas não está. A gente está aqui, mas está totalmente desligado de tudo. Então é tão importante conectar, abrir os olhos do espírito, observar o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Momento delicado, momento difícil, mas o que de bom eu posso tirar desse momento na minha vida pessoal, na minha microesfera? Que momento positivo eu posso tirar da pandemia na minha casa, na minha família, junto com os meus? Que momento positivo eu posso tirar da pandemia junto com as pessoas que eu gosto? O que eu posso tirar? O que eu posso aprender? O que é mais relevante em tudo isso? Então, o convite desse vídeo é abrir os olhos do espírito. Abra os olhos do espírito. Deixe o seu espírito olhar. Não tampe a visão dele. Não deixe com que o véu que cobre toda a realidade, toda a vida, tampe você daquilo que é necessário, daquilo que é urgente. Então saia do automático. Saia do automático. Se reconecte quantas vezes for necessário. Olhe para a tua história, olhe para a tua vida, olhe para o teu caminho, olhe para onde você quer chegar, que lugar você quer chegar, aonde você quer chegar. Você está correndo tanto para quê? Você está querendo chegar aonde? Você está correndo com os olhos fechados? Você está deixando de sentir a vida, de experimentar a vida? É tempo de experimentar, é tempo de abrir os olhos do espírito. É isso que eu queria partilhar com vocês. E eu encerro com um outro trecho do mesmo texto que diz assim: quando despertamos, todos os mistérios e todos os sofrimentos parecem tão absurdos, tão tolos, tão ridículos que perguntamos: por que sofri? O que foi o sofrimento? Sofri por tanto tempo e tudo foi tão falso. Não havia a menor substância. Era apenas uma ideia, um sonho. Por isso os místicos dizem que nosso mundo é uma ilusão, o sofrimento é ilusório, a bem-aventurança é nossa verdadeira natureza. Lembre-se disso e lembre-se sempre, sempre.
quando a gente desperta para a realidade da vida, quando a gente sai do automático, quando a gente abre os olhos do espírito, a gente começa realmente a fazer isso que o texto diz, né? Nossa, mas por que naquela época eu não contestei? Por que eu me permiti viver isso? Por que eu me submeti a essa humilhação? Por que eu aceitei aquela palavra ofensiva e não questionei? Quando os olhos se abrem, a gente não reconhece quem nós éramos. Então é tempo de despertar, de abrir os olhos, vamos abrir os olhos, um grande levante, um grande despertar. Desperta o que dorme, desperta o teu espírito, desperta, levanta, acorda, levanta o teu espírito. Não vive no automático, não vive no automático. Já passou o tempo do ensaio, é tempo de subir no palco, é tempo para subir no palco, é a noite de estreia, é a noite de estreia. Você vai querer estrear definitivamente? Ou você vai querer continuar vivendo um constante ensaio, enquanto tem uma plateia maravilhosa te observando? Desejo paz, sabedoria, desejo olhos gigantes, atentos e amorosos para a existência. Deus te abençoe, deixa o seu like, quanto mais like melhor, porque aqui o YouTube vai entender que ele deve ser propagado para mais pessoas. Deus te abençoe, um beijão, um bom fim de semana, até a próxima semana.